Muitas pessoas me perguntam, Rodolfo, quanto que eu consigo produzir de feno na minha propriedade durante o ano, num hectare? E aí eu falo que depende de algumas situações. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno, e você está no nosso canal Dica do Agrônomo. Bom, uma pergunta que muitas pessoas que vão entrar na produção de feno, ou mesmo aqueles que estão em produção de feno, quando nós vamos trabalhar numa consultoria para aumentar a produção, eles querem saber, Rodolfo, quanto que eu consigo produzir aqui na minha área? Tá? E para isso, a gente tem que estudar principalmente o que mais define capacidade de produção de feno em uma propriedade é o clima. Tá? Por que o clima? E olhe, eu não falo que é a falta de chuva. O que define uma produção numa propriedade é o excesso de chuva e o frio, tá? Porque se eu não tiver muita chuva e tiver uma região quente, eu consigo irrigar. Mas se eu tiver uma região fria, eu irrigo, ele não vai responder em produção. E se eu tiver uma região que chove muito, eu não vou conseguir o tempo necessário entre o corte e o enfardamento, o tempo necessário para o capim secar. Outra coisa, para se determinar a produtividade de feno, eu tenho que partir de uma premissa que uma produtividade adequada para cada corte é em torno de 400 fardos por hectare, de um fardo aí de 10 a 12 quilos, de um fardo de média de 11 quilos, tá? Vamos falar, se eu for lá por quilo, seria em torno de 4.400 quilos de feno por hectare a cada corte, tá? Ah, Rodolfo, mas isso vai depender. Olha, se eu produzo menos do que 400 fardos por hectare, significa que está faltando comida, significa que eu preciso melhorar a fertilidade do solo, o manejo da fertilidade. No entanto, se eu produzo muito acima de 400 fardos por hectare, significa que eu estou pecando, que eu estou cometendo um erro em cortar capim passado. E se eu corto capim passado, se eu demoro mais para cortar o capim passado, eu vou ter ao longo do ano menos corte, tá? Significa que eu vou produzir no final do ano menos fardo e fardo de menor qualidade, tá? Por quê? Porque vai ser capim passado. Se eu corto o capim no ponto ideal, e eu sempre falo que o ponto ideal é em torno de 30 centímetros de altura, eu vou ter mais cortes ao longo do ano, e esse maior número de corte vai resultar no final uma quantidade muito maior de feno por hectare no ano. Então eu já ganho em quantidade fazendo mais corte, mas principalmente eu vou ganhar em qualidade, tá? E qualidade, aí sim eu vou conseguir o famoso feno tipo A padrão Embrapa, tá? Então, a gente considera uma boa produtividade de feno na faixa de 400 fardos por hectare. É lógico, né? Isso pode variar de 350 a 450. Em algumas situações com irrigação, eu consigo produzir 500 fardos por hectare de um fardo de feno de altíssima qualidade, tá? Mas são raras as situações. Então a nossa premissa é que nós vamos trabalhar com produtividade por corte de 400 fardos de 11 kg, tá? Que seria mais ou menos aí 4.400 quilos por hectare. Agora então, se eu tenho essa produtividade, o que vai demandar o quanto eu vou produzir no final do ano? É o número de cortes que eu vou conseguir fazer, tá? Claro, se eu fizer 2 cortes no ano, eu vou conseguir 800 fardos por hectare, tá? Se eu conseguir 10 cortes no ano, eu vou conseguir
4.000 fardos por hectare. Então, o que vai determinar o potencial de produção de uma propriedade é o número de cortes que eu vou conseguir realizar no ano. Tá? E aí que está uma questão. Primeira coisa, manejo correto de adubação. Grande parte dos produtores, eles acabam não fazendo uma adubação adequada. E o capim não se desenvolve rápido, demora para crescer. Tá? Isso por erro em adubação. Eu falo que 80% dos produtores de feno acabam pecando na adubação, principalmente na falta de potássio. Tá? Uma planta de feno, uma área de feno, ela precisa muito mais potássio do que nitrogênio. A planta exporta muito mais potássio que nitrogênio e muitos não se atentam a isso e acabam colocando a mesma quantidade de potássio e muitos ainda quantidade muito baixa de potássio. Tá? Então, errou. Então, manejo de adubação, o capim cresce pouco, eu consigo menos cortes ao longo do ano. Tá? Outro ponto também que faz com que eu vou ter uma produção menor é compactação de solo. É uma das coisas que poucos se preocupam. Um solo muito compactado, porque numa área de feno eu vou ter um trânsito muito intenso de máquina. Então, numa área de feno, eu preciso me atentar muito à compactação. Compactação, para você ter uma ideia, a compactação ela chega a derrubar em 50% a eficiência de um adubo. Tá? E eu falo que adubo é muito caro para você aproveitar a sua metade. Tá? Ou seja, se atente à compactação. Compactação, o capim cresce menos, eu vou ter menos corte ao longo do ano, vai derrubar minha produtividade. Tá? Um outro ponto extremamente importante é chuva. Assim como a chuva é muito bom, é muito importante para fazer com que o capim cresça, mas excesso de chuva atrapalha muito o corte, porque eu preciso de um tempo sem chuva para que entre o corte e o enfardamento eu consiga fazer esse processo. Se chove muito, eu não consigo cortar, eu não tenho janela, que a gente fala, janela de corte, tá? E o capim começa a crescer e eu não consigo cortar o capim no tempo certo. Olha que interessante aqui, essa propriedade aqui é nessa região. Essa aqui é uma região do Brasil, tá? Olha, gente, a chuva ao longo do ano aqui, a chuva janeiro, aqui no meio do ano e vem para cá. Numa situação dessa, eu vou ter muita dificuldade de corte. Olha aqui, nessa área que eu mostrei no gráfico, ó, em janeiro chove 226 milímetros, eu não vou conseguir corte, tá? Em fevereiro, 189 milímetros, eu não vou conseguir janela de corte. Em março, eu vou ter 143 milímetros, ainda chove muito. Em abril, 115. Maio, 113 milímetros. Junho, 138. Julho, 113. Agosto, 102. Setembro, 177. Outubro, 200. Tá? Veja só, novembro, 156. Dezembro, 188. Ou seja, uma situação dessa, uma região dessa aqui não é uma região adequada para a produção de feno. Tá? Aí eu vou conseguir talvez 2 cortes por ano por excesso de chuva. O que resolve esse caso é fazer o pré-secado. Porque o pré-secado, eu vou pegar o capim de 80% de água e vou levar apenas para 50%. Eu preciso de menos tempo entre corte e enfardar. Tá? A minha janela de corte pode ser menor. Tá? Sendo que o feno, eu vou pegar de 80%, eu vou levar para 10% a 15%. Eu preciso de muito mais tempo no campo, o capim cortado. Numa situação dessa aqui, se a pessoa quiser trabalhar na produção de feno, aí eu recomendo o pré-secado, né? Que na realidade é uma silagem pré-secada, né? Mas eu recomendo um pré-secado. Então, numa situação dessa, se não for pré-secado, no máximo 2 cortes. Olha essa outra região aqui. Tá? Veja só, eu tenho aqui em janeiro, fevereiro e março muita chuva, tá? Aqui quase não vou conseguir fazer feno.
E eu tenho a partir de novembro, dezembro, também muita chuva, tá? Que vai dificultar fazer feno. E eu tenho a partir de abril a junho, a partir de abril a agosto, praticamente não tenho chuva, tá? O que vai acontecer numa região dessa aqui? Tá? Eu vou ter dificuldade de cortar aqui, eu vou começar a cortar um capim provavelmente mais passado a partir de abril. Eu vou trabalhar com um capim passado, que aqui cresceu e não cortou, tá? E aqui, a não ser que eu coloque uma irrigação. Por quê? Porque veja só, a temperatura aqui, ela é quente ainda. Então, se eu trabalhar com uma irrigação, eu posso melhorar essa situação. Mas se eu pensar em janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, é uma região também que traria dificuldade. Aqui eu vou conseguir produzir quanto? Sem irrigação, talvez eu consiga produzir 3 cortes, tá? 2 ou 3 cortes, né? Por quê? Eu não consigo fazer aqui, nem, vamos pensar, novembro vou ter dificuldade, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Numa situação desta aqui, o pré-secado também seria mais indicado. Ou a irrigação, porque aqui é já uma região quente, uma região mais norte. Como nessa parte aqui, ó, do meio do ano, ainda eu tenho temperatura alta, aqui valeria a pena eu fazer irrigação. Se eu fizer irrigação aqui, eu vou conseguir em torno aqui mais ou menos de 6 cortes, 5 cortes, 6 cortes aqui, tá? Então eu tenho que pensar dessa maneira. Não adianta eu olhar aqui e falar, ah, Rodolfo, aqui eu consigo fazer 5 cortes em irrigação? Dificilmente, tá? Porque chove muito, não consigo cortar. E aqui chove muito pouco, o capim não cresce, tá? Então, isso eu falo, isso aqui é uma região talvez para 3 cortes, tá? Olha essa outra região aqui, tá? Essa outra região aqui, nordeste, tá? Olha que interessante, tá? Eu tenho uma concentração de chuvas no meio do ano, mas olha aqui, se eu pegar a quantidade de chuva, tá? Eu tenho 74 em janeiro, 72, 86, 93, 108, 119, 106, 77, tá? Numa região dessa aqui, a minha média fica entre 70 a 100 milímetros de chuva por ano. É uma média que eu vou ter janelas de corte, tá? Mesmo no período concentrado de chuva. E uma grande vantagem aqui é que a temperatura ela é quente o ano todo, é favorável. Então eu consigo produzir feno ao longo do ano. Com uma média de 70 a 100 milímetros por ano, irrigando, né? Porque vou imaginar que uma produção de feno pleno, se eu precisar de 5 milímetros de água por dia, eu vou precisar de 150 milímetros por mês, tá? 5 milímetros por dia, 30 dias, 30 vezes 5, 150 milímetros por mês de água é o que a produção de feno precisa, tá? Para uma produção plena. Numa região dessa aqui, vai estar chovendo de 70 a 100 milímetros por mês, eu não vou ter água suficiente só contando com a chuva. Mas se instalar um sistema de irrigação, eu vou ter produção o ano todo. Aqui, tranquilamente eu consigo 8, 10 cortes por ano, tá? Lembrando, cada corte 400 fardos, olha o potencial de produção aqui dessa região aqui. Ou seja, você viu que nós mostramos aqui um local onde chove muito o ano inteiro, tá? É um local que, se quiser fazer feno, você não vai conseguir mais do que 2 cortes, tá? Então, a produtividade vai se limitar a isso aí, mas você pode fazer o pré-secado que você consegue um número maior de corte. Nós vimos uma outra propriedade que nós temos muita chuva concentrada num período e depois outro período sem chuva. Se for sem irrigação, eu vou conseguir aí 3 cortes, mas nesse período a gente viu que a mesma parte seca tem temperatura alta. Se eu irrigar, eu posso chegar aí a 6, 7 cortes. Nós vimos também numa outra propriedade lá no Nordeste, onde a temperatura é adequada o ano todo, onde chove pouco, né? Uma chuva moderada o ano todo, mas que se eu irrigar,
eu consigo aí chegar a 8, 9, 10 cortes ao longo do ano. Assim como tem algumas regiões que eu consigo chegar até a 12 cortes, logicamente irrigado, logicamente região mais seca, principalmente o Nordeste. E aí eu vou deixar para você mesmo responder. Qual é a produção de feno na tua região? Quanto você consegue produzir? Aí vai depender do regime de chuva, da capacidade de irrigação, da temperatura ao longo do ano, porque isso então vai determinar o número de cortes. O potencial de produção de feno da tua propriedade vai depender das condições climáticas, que vai gerar, que vai possibilitar de 2 até 10 cortes por ano, sendo que cada corte a gente tem como padrão 400 fardos por hectare. Dessa maneira se determina a produtividade por ano da produção de feno de uma propriedade inserida numa região. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.